Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 4 de abril de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o nosso Debate 93. Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o Debate 93 com o J.R. Vargas. Já vai começar. Wilson! Wilson! Alô, meu irmão! Alô! Wilson! Já vai começar o debate! Wilson! 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Hoje você concorre ao DVD Som de Adoradores da Aline Barros. DVD Som de Adoradores da Aline Barros. Tem também o CD Nada é Impossível do 4x1. Nada é Impossível do 4x1. Quer o CD? Quer o DVD? Ligue 24610093 e participe. 24610093. Você liga e participa com a gente aqui agora. Vai ser um privilégio muito grande ter você com a gente no nosso Debate 93 de hoje. Você participa comigo aqui no meu Twitter, tá no Twitter aí, você me segue e nós vamos interagindo aqui no Twitter, @pastor J.R. Vargas, @pastor J.R. Vargas. Nós vamos conversando aqui no Twitter. No Face da 93 FM, nós vamos ter um post aí já para você participar com a gente aí, dando a sua opinião sobre o nosso Debate 93 de hoje. Quero a sua participação também por telefone. Alô, galera, o telefone é o 2461-0093, 2461-0093, e pelo e-mail direto do nosso Debate 93, direto e exclusivo, debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. E assim nós estamos sempre juntos. Estamos juntos no Debate 93. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes: o meu marido quer aproveitar as coisas boas da vida. Sempre vivemos aos pés do Senhor, até o dia em que meu esposo propôs mudanças. Então nós mudamos de casa, de igreja e ele de comportamento, e diz que tudo isso é normal e mais que tenho que deixar de ser cafona e viver a vida. E as pessoas dizem que, como esposa, eu devo acompanhá-lo. E aí? Devo seguir e obedecer o meu marido mesmo sabendo que ele está nos conduzindo para a perdição? O que fazer quando o líder da casa perdeu a visão do reino de Deus? Como ser sábia nessa situação? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastora Leia Mendonça, cantora MK e pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, é a nossa menina da mesa de hoje, a nossa Leinha. Leinha, você destacou: sempre vivemos aos pés do Senhor, até o dia em que meu esposo propôs mudanças. Por quê, hein, Leinha? Bom dia, JRzinho. É tão bom, né, começar amanhã ouvindo assim essas palavras tão doces da boca do JR. Bom dia para todos os ouvintes, debatedores. Eu achei assim o e-mail um pouco vago. Eu não tenho assim muitos detalhes para poder tirar uma conclusão total desse e-mail. E em momento nenhum eu vejo ela dizendo que ele se desviou dos caminhos do Senhor. Eu não vejo ela dizendo que ele deixou a igreja.
eu vejo ela dizendo que ele propôs mudanças. E até que ponto a mudança que ele está propondo é de fato sair da presença do Senhor, me deixou um pouco confusa. O resultado foi esse. Pode ser que inicialmente até a proposta dele não tenha sido efetivamente esta, pelos dados que a nossa ouvinte nos encaminha, mas quando eles mudaram de casa, eles acabaram mudando de igreja. O destaque vem aí mais adiante. Com isso também eles mudaram de comportamento. Ela diz que quem mudou foi ele. Ela continua como uma parte fiel aí do processo. E como ela diz que ele pede para que ela deixe de ser cafona, de repente a maneira como eles eram conduzidas, a doutrina da igreja onde eles faziam parte, podia ser muito rigorosa, e ele está desejando que ela deixe de ser tão cafona, tão antiga. Então eu comecei a olhar esse meio de uma maneira não tão negativa, mas um pouco positiva, porque certas mudanças fazem bem. Pastor Orvalino está conosco hoje à mesa, Orvalino Alves, da Igreja Batista de Itaipu, na nossa queridíssima Belfor Roxo, um povo maravilhoso que nos prestigia com a sua audiência. Quero agradecer a todo o povo de Belfor Roxo que está nos acompanhando aqui agora. O senhor destacou a frase que segue: nós mudamos de casa, mudamos de igreja, e ele mudou de comportamento e diz que tudo isso é normal. Vamos lembrar a frase inicial que ela diz sobre ele, que ele resolveu aproveitar as coisas boas da vida. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, é um prazer retornar a essa rádio. Bom dia, queridos ouvintes. É um assunto importante e na minha leitura desse e-mail eu penso que a preocupação dessa esposa, né? E no final do e-mail a gente vai perceber isso, é que ele está conduzindo à perdição. Quando eu destaco esta frase também, que ele acha tudo normal, eu fico pensando que existem muitas pessoas e até muitos evangélicos que não estão sabendo separar o santo do profano. O que é viver uma vida de santidade, o que é fazer boas escolhas, o que é, frequentar ambientes saudáveis, o que é ser luz. E isso daí me preocupa muito, porque quando nós lemos que ele acha tudo normal, eu penso que ele esteja anestesiado do pecado e para ele, todas as coisas para ele se tornam normal. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6 que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós vamos trabalhar essa questão durante o debate. Com a gente no programa também o pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte. Pastor Márcio, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase seguinte: e mais, tenho que deixar de ser cafona e viver a vida. Eu já não ouvi essa palavra cafona, tem tempo, mas é basicamente aquele negócio, você tá muito aí quadrada, você tá muito antiga, você tá presa a coisas que não precisam te aprisionar mais, você pode viver livremente, sei lá o que ele falou para ela, mas acho que é por aí. O senhor que é mais novo assim do que muita gente. Muito obrigado, JR. Começar como a pastora Léa falou, começar o debate ouvindo um elogio tão bom do JR é maravilhoso, né? Isso aí, vamos ver se vai conseguir manter até o final. Vai ser difícil. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, nossos ouvintes. Eu preferi avaliar esse e-mail do mesmo prisma que a pastora Léa, quando recebi esse e-mail ontem em casa, porque assim, nós temos também muitas confusões no meio evangélico sobre essa coisa de ser cafona, sobre essa coisa de ser antiquado, sobre essa coisa de que aproveitar as melhores coisas da vida. Se você for procurar no dicionário, cafona é alguma coisa que saiu de moda, né? Você é tão cafona, então ele pode estar usando, apesar de, o que é perdição? Também tem isso, né? Pastor Valino falou assim, não, porque
ele optou de levar para a perdição, talvez pela falta de santidade, mas nós hoje também confundimos muitas coisas, né? O que é santidade? Né? Na verdade, estávamos conversando, ir a um estádio de futebol fere a santidade de Deus, ir ao cinema fere a santidade de Deus, talvez a cafonice que o marido esteja, como eu falei, eu prefiro optar, JR, que essa cafonice dele seja talvez aos dogmas, às práticas religiosas que ele... Vou ajudar os Então, companheiros aqui para ver se vocês acham que isso é cafona. Vou até já pedir a opinião do pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, Duque de Caxias, está aqui à mesa com a gente hoje. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia, JR. Bom dia aos Peraí, ouvintes. o seu microfone está ruim. Eu dei esse tempinho exatamente para o senhor se pronunciar, e à medida que o senhor se pronunciasse, nós ouvíssemos aqui a sua voz, e aí a Marcela vai ajustar, e aí foi. Ótimo. Foi. Bom dia, JR. Agora Bom dia aos foi. debatedores, aos ouvintes. Aproveitando esse gancho do meu marido quer aproveitar as coisas boas da vida. Eu não tô vendo nada de anormal nisso aqui. Pra mim, ele tem toda a razão em aproveitar as melhores coisas da vida. É aí que eu vou dar o exemplo aqui para ouvir a opinião dos irmãos sobre esse assunto. Por exemplo, tomar tequila, vodka, aproveitar as coisas boas da vida. Quero a opinião de vocês já aqui no nosso debate 93 de hoje. O seu rádio está no Debate 93. A família de Deus se encontra no Debate 93. Então, recebendo aqui no nosso estúdio o Dedé dos Arrebatados, chegou os debatedores falando. Vocês perceberam? Vocês estavam falando, discutindo o assunto. Ele chega, beija um, beija outro, abraça um, abraça outro. Não cantou uma música de fogo ainda. Entendeu? Não trouxe o pandeiro. O pandeiro tá descansando. O pandeiro tá só sábado, só foi só sábado. Esse menino me aparece no louvorzão vestido de múmia. Gente, aquilo foi o ápice. Você achou que ele ficou bem? Ficou maravilhoso, né? Então você está dizendo que ele, assim, quanto mais enfaixado. Olha o debate aí, é isso? Quanto mais esconder a sua beleza, é isso, melhor. Márcio, foi isso? É isso. Essa alegria do Dedé é tudo de bom, né? Tchau, tô indo embora. Quer falar mais uma coisa, Dedé? Quer a sua opinião sobre esse assunto? É o quê? É o quê? O irmão que quer tomar tequila e quer viver o melhor da vida e é crente. É o diabo usando ele. Valeu, Dedé. Um abraço. A estilosa Marcela Bastos. Agora são 11h19, 11h19 no Rio. Pesquisa 93. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte, ó, presta atenção. Você conhece aí algum crente cujo alvo é somente viver e aproveitar a vida? Olha, tem muito crente aí com alvo de só viver e aproveitar a vida. Tá, você pessoa, quer dizer, você conhece. Quer dizer, pode ser que elas conheçam a mesma pessoa. Ah, tá. Uma pessoa. Que bom que seja assim, né? É conhecida por 10 pessoas. Isso. Pra cá e falou, então, porque 78% dos nossos ouvintes afirmam que a galera aí é bom. Mas o ponto aí, me parece, os companheiros aqui atentaram a isso, exatamente definir o que é uma coisa boa na vida. Ter coisa boa na vida, todo mundo quer. Definição do que é coisa boa na vida é que nós vamos ver. Eu ouvi recentemente uma pessoa dizendo: olha, você bebe? Não bebo. Você sai à noite? Não saio à noite. Você faz isso? Não faço. E uma série de coisas que a pessoa que estava perguntando entendia como coisa boa na vida. E outra pessoa diz: não faço nada. Então a pessoa, então você nem vive. É o critério que algumas pessoas utilizam, e nós vamos ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto já aqui no Debate 93 de hoje. Olá, pessoal do debate. Eu sou o Homem de Ferro. E eu tenho falado sempre para o Jarvis. Jarvis, prepare a armadura. Nós vamos sair agora. Mas me coloque ligado na 93. 93 FM. Eu não posso perder o debate. Vamos! Você ouve
Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente. Pastor, tá com o senhor a palavra, pastor Manuel. Deixa eu ver que microfone que o senhor está aí. Bom, achei. Na verdade, JR, a tequila mudou todo o debate agora. Eu sei. Porque depende muito da ótica de quem está olhando. A tequila, uma bebida, perder noite de sono. Barzinho, tomar drinks. Aí ela diz aqui, ó, tá olhando, suco de fruta, que é uma maravilha, né? Suco de fruta? Ótimo. Com tequila. Aí complicou. Aí o marido agora tá, entendeu? Tomando vodka, tá levando pra cá. O que aconteceu? Ele tava numa igreja, tá certo? Eles estavam numa igreja, aí ele disse, olha, se nós mudarmos de igreja, eu vou me envolver mais, eu vou estar mais comprometido e tal. Foi esse papo que produziu a mudança. Só que chegou lá, a mudança não veio, aliás, veio pra pior. Na verdade, o JR, o que nós podemos ver nos dias atuais é o seguinte: as pessoas vivem dois extremos. Existem pessoas que vivem aquele extremo do não pode nada, não faço nada, vive bitolado, e ao invés da igreja trazer liberdade, a igreja escraviza aquela pessoa. Então, quando chega um determinado tempo, você vê pessoas se cansando e aí ela parte para um outro extremo. Não, agora eu vou fazer tudo porque eu não fazia antes. E na verdade, o que o apóstolo Paulo ensina é que nós devemos ser temperados. Eu quero sintetizar com 2 versículos que diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos traz liberdade. Porém, o apóstolo Pedro, na sua epístola, no capítulo 2 da 1 Pedro, e versículo 16, ele disse assim: como livres que sois, não usando todavia da liberdade por pretexto da malícia, vivendo como servos de Deus. Ou seja, eu não posso usar da liberdade que Cristo me dá para dar vazão à minha carne, para viver no meio dessas práticas que na verdade aparentemente parecem ser boas, mas que está levando um monte de gente para um caos profundo e destruição total. E a gente não pode esquecer que todo prazer do cristão não pode ferir a santidade de Deus. É isso aí. Essa é a grande descoberta da liberdade, né? Eu creio nisso. Você ser livre, saber que você é livre, que você tem talvez o direito de fazer o que você faz, mas você pensa em quem? Você pensa em Cristo. Você pensa no Senhor. Você pensa na sua intimidade com Ele. Então eu creio que diante do exposto que estava encoberto sobre essa questão da transformação do cara, realmente, JR, ele precisa voltar aos princípios, entendeu? Aqui, voltar à condição de um homem de Deus. De Belfor Roxo, uma querida ouvinte dizendo: eu acho que ela não tem que seguir os conselhos do marido e sim buscar a vontade de Deus. Diz aqui a Crislene. A Maria de Oswaldo Cruz dizendo: ela tem que procurar sempre um acordo, um diálogo, porque ninguém muda da noite para o dia, tem que ter um motivo. Olha a mulher só, essa mudança aí, ou essa mudança já vinha, essa mudança já vinha, né? E agora que desabrochou, como diz a pessoa que trabalha com flores. É isso Mas aí. como diz o pastor Manuel, às vezes uma vida muito reprimida leva as pessoas às vezes a fazer coisas, cansou de seguir dogmas, de determinações humanas, e acaba fazendo coisas que não deveria, e um abismo vai abrir. Então, aí, pastora Leia, aí a gente entra numa linha, né, que nós como pastor precisamos entender. Você não deve levar uma pessoa a seguir um dogma, uma doutrina. Nós devemos levá-los a seguir Jesus, porque Jesus nos liberta dos dogmas e das doutrinas. A grande questão é que a gente apresenta tanta doutrina para a pessoa e esquece de apresentar Jesus. E o cara acaba se cansando. Mas, pastor Márcio, sabe o que é? Porque durante muito tempo os homens quiseram fazer o papel do Espírito Santo. Ainda fazem. O que eu queria entender com os irmãos aqui é o seguinte, é que se temos a Bíblia como base, princípio bíblico é o fundamento, né? É a base. Eu tenho muito cuidado para falar fundamento, porque eu tenho muito medo do fundamentalismo. Fundamentalismo é terrível. Fundamentalismo inventa coisas que não estão escritas nas escrituras, que se fundamentam exatamente na perspectiva que aquele indivíduo tem. E, em geral, o fundamentalista, ele é relativista, ele é fundamentalista para uma coisa e não é para outra. Eventualmente, ele é fundamentalista na questão doutrinária, é extremamente exigente nesse aspecto, mas quanto à questão prática, ele é um liberal.
O liberal, às vezes, é o inverso. Então, essa coisa das definições do que é liberal, do que é fundamentalista, elas se misturam, há um mix entre elas aí. Então, o ponto aqui é o seguinte: o envolvimento dele com bebidas, tá claro aqui que este é que é o ponto, tá certo? Ela está preocupada porque, pelo ponto de vista dela, ele não agia assim e passou a agir agora. No contraponto disso, só para ilustrar, ele não está indo sozinho, o que acontece na maioria dos casos. O camarada vai e a mulher sente o reflexo em casa. Ele está chamando a mulher para ir junto. Ela já foi uma vez, contou aqui que até acabou tomando um suco com tequila e voltou tontinha, diz aqui a nossa ouvinte. Fala, muchacho, entendeu? Muchacho, por aí vai. JR, Oi, essa querido. foi a leitura que eu fiz desse e-mail. Ele realmente se afastou, né, de Deus, se afastou dos princípios bíblicos, se afastou do evangelho com cruz, e Jesus deixou bem claro em Mateus 16:24, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, ou seja, você tem que matar a sua vontade. Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Certa vez uma pessoa chegou na igreja e falou, pastor, eu quero entrar para essa igreja, o que eu posso fazer aqui? Pastor, você pode fazer tudo aqui, você só não pode pecar. O restante você pode fazer. Então a gente precisa trabalhar essa questão do que realmente seja pecado, o que vai afrontar a Deus, o que vai de encontro com a palavra de Deus, né? Para que possamos realmente saber o que é liberdade, porque o pessoal está confundindo liberdade com libertinagem. Concordam, companheiros? Volta o microfone. Ô, JR, eu concordo sim com o pastor. Mas eu poderia um pouco mais além. O grande problema aqui não é se é pecado ou não. Alguém chegou para mim um dia e disse assim, pastor, fulano desviou. Eu disse, na verdade ele nunca aceitou Jesus. Porque eu falo sem medo de errar à luz da palavra de Deus. Uma vez que você conhece Jesus, eu estou falando de conhecer Jesus, não estar numa igreja. Porque estar numa igreja tem um monte de gente que está na igreja. A grande questão é, nós estamos levando o nosso povo a conhecer Jesus? Porque, como disse o pastor aqui, o grande problema é que líderes hoje ensinam dogmas e costumes humanos, mas esquecem de ensinar a doutrina bíblica. E a doutrina bíblica, ela se resume em duas. Qual é a doutrina bíblica? Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se você fizer isso, você vai andar de acordo com a palavra de Deus. Aí o homem vem... E muitos líderes até hoje ainda, pastor Alé, isso não é no passado não, porque no meu passado eu dormia de manga comprida porque eu achava que era pecado. Eu dormia assim, na minha época era assim, eu não sou antigo não. Agora o que acontece? Não? Mas, não, foi bom só falar. Foi bom só falar, eu tava com essa impressão. É que eu sou do interior ainda, lá do Paraná lá, então aí... Não, manga comprida porque tava frio, não era isso não? Não, santidade, porque eu imaginava que o anjo desceria e não me encontraria ali na posição para Deus falar. Tomava banho também de roupa? Não, não, aí não. Mas era rapidinho, rapidinho. Vai que o anjo... Segura o anjo aí, Jesus! Só pra concluir, JR, a minha segunda palavra é o seguinte. Tem muitos líderes que preferem manipular as pessoas. É verdade. Eles manipulam, porque o nosso governo age assim, as grandes autoridades agem assim. Manipular é mais fácil do que ensinar. É verdade. Você diz não pode, a pessoa, ela se submete àquilo, ela não questiona, e esse é o grande problema que está acontecendo hoje. Esse rapaz, ele está precisando ter um encontro com Jesus. JR, quando o marido não é cristão, ou a esposa não é cristã, às vezes a gente abre assim umas exceções para poder conquistar esse marido para Cristo. Nesse caso aqui, esse homem já conhece a palavra. Então, qualquer questão relacionada a isto com ele é inegociável. Ela não tem que ir para os lugares como tem pessoas dizendo que você tem que acompanhar seu marido. Nesse caso, não, minha amada. Ele conhece a palavra. Ele vai lá para a tequila dele, mas você não vai junto, porque senão você vai se contaminar como ele. É situação complicada, hein? De Belfor Roxo também, nossos queridíssimos ouvintes de Belfor Roxo, o Irineu tá me dizendo aqui o seguinte, olha, essa ouvinte tem que ter cuidado com o que ele se refere quando fala de coisas boas da vida. Eu sou cristão,
A minha esposa, eu, os meus filhos, nós aproveitamos as coisas boas da vida, como ir ao louvorzão, orar no monte, e se isso é ser cafona, eu sou cafona com muito orgulho, diz aqui o nosso querido ouvinte. Você estava dizendo aí que tem gente que diz assim, ó, você vai pro carnaval? Não. Você gosta de uma noitada? Não. Ah, então você não vive o melhor da vida. A gente pode dizer também, né, JR? É verdade. Você foi pro louvorzão? Você vai pra vigília? Você foi pro retiro? Então você não vive o melhor da vida. Exatamente. Critério. Tá aí o posicionamento dos nossos companheiros aqui, os nossos debatedores sobre esse assunto. É sempre muito bom ouvi-los, sempre muita alegria ouvir cada um dos nossos companheiros debatedores no programa de hoje. O coração do Rio bate aqui no Debate 93. Agora são 11h32, 11h32 no Rio. Estamos apresentando Debate 93. Apresentação: J.R. Vargas. Debate 93. Ouvintes compartilhando a sua opinião sobre esse assunto aqui por e-mail. Se essa mudança do marido dela está sendo contrária aos princípios cristãos, ela deve dialogar com ele para conscientizá-lo de que, se uma situação continuar, toda a família, se essa situação continuar, toda a família será destruída. Outro e-mail ouvinte dizendo: o melhor a ser feito é ela se dobrar diante de Deus em oração sem cessar. A maneira santa dela a proceder nas circunstâncias vai influenciar o marido. E aí exige-se um papel pesado para a mulher, mas é o papel. Aqui ouvintes aqui no Face, aqui por exemplo, se não travasse era uma bênção, destravou, olha que bênção. Aqui a Luciana dizendo: olha, a mulher sábia edifica a sua casa. A Priscila dizendo: seja sábia. A Ingrid dizendo: olha, antes de ser submissa ao esposo, você deve temer a Deus. Eu discordo dessa obediência sem inteligência. Olha que frase interessante, Leia. Anota aí, Leia, para colocar no livro, olha aí. Ingrid Pereira, olha que frase interessante. A Andréia dizendo: tenha sabedoria. As meninas estão se posicionando aqui, ó. A Eni dizendo: olha, se ele está realmente a levando à perdição, acho que ela não deve segui-lo. Manda um beijo pra querida Leinha. Olha aí, Leinha, pra você, ó. De Japeri pra você. Tatiane dizendo: a mulher sábia edifica a sua casa. Laudineia dizendo: não, a mulher tem que respeitar e não obedecer. Ser sábia para edificar o seu lar, diz aqui a nossa ouvinte. A Margot dizendo: temos que ter bom senso, ser submissa, mas não com coisas absurdas. A Aline dizendo: acredito que não, eu não conheço ninguém que haja assim também. Aqui a Wanda dizendo: como vejo online, quero ver a Leia Mendonça no debate. Ô Wanda, no site da 93 FM tem um ícone lá, com a câmerazinha, aí você clica nesse ícone, aí as cortinas vão se abrir, você vai ver aqui, tem uma, duas, são quantas câmeras? 3 câmeras? 3 câmeras aqui absolutamente disponíveis para você, ouvinte amado, conhecer os nossos companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje. A sabedoria é que vai dar o discernimento do tipo de atuação que a nossa ouvinte deve. Por exemplo, ela chega a dizer aqui mais adiante: devo seguir e obedecer meu marido, mesmo sabendo que ele está nos conduzindo para a perdição. Observe que não é apenas a questão de sair à noite, é até deixar de ir à igreja. Tudo isso está envolvido. Como é que sai de uma situação como essa? Como é que lida com isso de maneira calma, serena, tranquila, como dizia aquele cântico? Ô, JR, eu concordo com o que uma irmã falou, né? Sabedoria, né? Santidade sem sabedoria, o que você pediu para obediência com inteligência. Eu penso da seguinte maneira: ainda bem que ele convida a mulher. Pior vai ser o dia que ele sair e não convidá-la mais, né? Porque tem marido, né? No caso dessa mulher aqui, eu acredito que ela, poderia ir com ele. Se o lance dele é ir num bar, ela poderia acompanhar o marido dela e não beber. Eu não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema mesmo. Desde que ela mantenha a sua vida em santidade. Oração. Porque imagina o dia que o marido: você não quer ir comigo mais não? Eu vou sozinho. Você não quer não? Vou sozinho. Aí ela tá dando comida pro leão. Eu acho que ela tem que ser sábia, acho que ela tem que ter um equilíbrio, eu acho que ela tem que buscar o Senhor e não deixar o marido dela à mercê. Em contrapartida, é claro,
vamos pra um badá, vamos pra uma night, vamos pro... Não, meu querido, aí não. Eu tô te dizendo isso, porque quando eu casei... Eu não entendi. É pra ir ou pra não ir? Eu tô falando o seguinte, vamos imaginar que o camarada foi pra um bar, né? Quer ir pra um bar, vamos jantar fora, e ela sabe que ao chegar lá, o cara vai tomar a tequilinha dele. Ela pode sentar à mesa do marido, com o marido dela, ele tomar tequila e ela tomar o suco sem a tequila. Um pagodão? Não. Aí não. Pagodão. Aí não. Baile funk? Não. Aí pior ainda. Mas pela não, vamos lá. Porque não é só ela, gente. São vários ouvintes nos acompanhando agora e cada uma com o seu negócio. Então, nesse caso, em hipótese alguma. Agora, você vai num restaurante. Vai numa boteco. Não, crente não foi feito pra estar no boteco. Não, mas ela não quer ir. Você tá falando pra ela acompanhar o marido? Eu tô falando dependendo do lugar. Nesse caso também não. Dependendo do lugar, ela tem que avaliar, ela tem que ser sábia pra avaliar. Por exemplo, festa lá no trabalho. Vai ter uma festa no trabalho, ela sabe. Churrascão. Qual o problema dela aí? Não vejo problema nenhum. Eu, quando casei com a pastora Marizana, ela disse pra mim assim, eu vou a qualquer lugar com você, menos pro mundo. Pro mundo você nem pensa em me levar. Entendeu? E eu, quando me converti, era um novo convertido, eu achava que era normal ir pro assim, churrasco do banco, lá de onde eu trabalhava. Chegava lá, eu tomava as minhas... Mas ela acompanhava, mas não ia. Mas nunca. Compreenderam, companheiro? O senhor não era cristão. Mais ou menos, meia bomba. Não era então, né? Você não é. Ou é ou não é? Ou é ou não é? Não era, né? Eu acho interessante que esse rapaz aqui, ele ainda se diz crente, porque em momento nenhum ela diz que ele saiu da igreja. Ele mudou de igreja e começou. Ele disse que ia lá na outra, ele ia se arrumar, ficar compromissado. Tá lembrado que eu falei aqui? Na próxima eu vou. Entendeu? Na próxima, é igual o crente que diz, você vai na igreja amanhã, se Deus quiser. Pronto. Olha, deixa esse não vai. Mas entendeu? Não. Não entendeu, não? Eu cheguei. Ele disse que iria. Ele disse que se mudasse de igreja, ele iria se comprometer. Então ele não é cristão. Não, ele estava na igreja. É como aí o exemplo do pastor agora, antes de se converter. Pois não. Meu amado, eu acho que a submissão da mulher não a aliena. A gente não pode, por causa de uma submissão, fazer tudo que o marido quer. Tem outras maneiras de você segurar esse homem, né? Em vez de ir para bar, em vez de ir para boteco, em vez de se expor desse jeito, tem tantas outras maneiras de você segurar o seu marido e fazer ele sentir vontade de voltar para casa. Eu não sei, no lugar dela eu não iria. Eu acho que submissão não pode nos alienar como mulheres. O JR. Oi, querido. Eu fazendo essa leitura do e-mail e a gente trabalhando essa questão se a mulher acompanha ou não o marido, eu percebi aqui que em nenhum momento o e-mail fala que ele força a mulher a acompanhá-lo. Fala aqui que algumas pessoas, amigos, orienta ela, olha, se eu fosse você, eu acompanhava o seu esposo está saindo muito sozinho. Eu, na verdade, não sei, porque o e-mail não me fala isso, se ele força, se ele está convidando a esposa. Convida, né? Mas ela fica triste, ela chora de culpa, entendeu? De ter ido. Não é uma coisa para ela que ela se sente confortável, nem confortável no sentido de só vou acompanhá-lo. Entendeu? Então, assim, só vou para acompanhá-lo. Eu creio então que ela precisa pedir sabedoria a Deus, local onde ela deve ir, que ela poderá realmente se manifestar como sal da terra e luz do mundo, né? Ela ser uma testemunha fiel de Jesus. Eu acho que ela tem que realmente acompanhar, mas a Bíblia também vai dizer que há mulheres que vão ganhar o esposo sem palavras, só orando, buscando a face de Deus, joelhos em terra, para que ele possa ter um avivamento, para que o primeiro amor possa brotar no seu coração, porque esse ouvinte desse meio aqui, ele perdeu o primeiro amor, perdeu o prazer pela igreja, perdeu o prazer pelas coisas boas que o evangelho nos proporciona. Então, eu creio que essa mulher, essa esposa, ela deve orar, deve ter sabedoria para ganhar o seu esposo de volta. No Face aqui a Valéria dizendo, JR, para mim aproveitar a vida é um bom passeio, retiro da igreja, show evangélico, ir à praia com a minha filha, comer chocolate e tomar um refrigerante tal geladinho, diz aqui a nossa querida ouvinte Valéria, que um agradecimento
agradeço pelo carinho da sua audiência. Outro ouvinte aqui trazendo a sua opinião, ouvinte de Queimados, uma ouvinte de Queimados, e eu acho que ele está se desviando aos poucos e não percebeu, mas ela tem que estar atenta a essas mudanças. Ela conta: meu cunhado bebe energéticos escondido porque minha irmã não gosta, e eu falei para ele que eu acho que é o mesmo que cerveja, e ele ora pedindo para que Deus tire essas ideias da cabeça dela e que ela aprenda a aproveitar as coisas boas da vida. Energético, companheiros, energético. Eu gostei de ter o alcoólico. Não, fala no microfone, senão aqui o energético em si, até onde eu sei, não tem a bebida alcoólica. Mas tem uns que tem, né? Misturam. E outros misturam a bebida alcoólica ao energético. Pra aguentar a night. Exatamente. O cara dá uma misturada. Ele se torna como um tônico, ele ajuda, segundo a concepção de alguns, a ficar a noite toda na balada. E aí, então, talvez seja por causa disso que a esposa do camarada não quer. Entendeu? Talvez seja por que ele usa, né? Ele usa pra isso. Agora, JR, dentro disso aí que nós estamos falando, a Bíblia diz que do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Eu poderia mudar isso para a seguinte questão: do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios erros? Na verdade, nós erramos e depois nos queixamos do nosso próprio erro. E às vezes queremos culpar a Deus. Por exemplo, eu tô casado já há alguns anos, um bocadinho aí, e a minha esposa, uma das coisas que ela me pediu assim que eu me casei com ela, foi o seguinte: amor, nunca grite comigo na frente dos outros e nunca me envergonhe na frente de ninguém, porque o dia que você fizer, eu vou fazer o mesmo. Existe algo que nós combinamos, então eu jamais faria isso com a minha esposa, até porque não é a minha conduta, o meu tipo de pessoas, independente de ser evangélico. Agora, o que acontece? O que é submissão, gente? Submissão não é deitar e a outra pessoa pisar em cima. Eu costumo dizer que o que mantém um casamento, e isso choca, eu falo lá na minha igreja, o que mantém um casamento não é o amor. Que é isso, pastor? Não é. Existem pessoas que se amam todos os dias dentro do gabinete da igreja, se divorciando, pedindo para se separar, porque ela diz assim: eu amo esse homem, mas eu não aguento mais viver com ele. Ou seja, o que mantém um casamento? O que mantém um casamento, além do amor, porque o amor também é óbvio, mas o que mantém a palavra respeito. Se eu respeito o meu esposo, a minha esposa, ou seja, o grande problema é que existem casais que não se respeitam. O cara fala assim: não, eu tenho que fazer isso, você tem que fazer também, porque eu sou o marido, não o senhor. Irmão, respeito é o que vale. Trazendo a sua opinião sobre esse assunto aqui no meu Twitter, um querido ouvinte dizendo: olha, meu esposo também saiu da igreja, eu acompanho, mas eu não bebo não, nem deixo de ir à igreja para sair com ele. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes, o outro ouvinte trazendo aqui Provérbios 14:12, que diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Quero agradecer as participações aqui no Twitter e também no Face da 93 FM, aqui do mesmo modo, mulheres sujeitem-se a seus maridos a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos. Repete exatamente um texto bíblico aqui, o nosso querido Celso, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência e a participação dos nossos ouvintes. Está nessa linha, quer dizer, a mulher acompanha moderadamente, né? Quer dizer, equilibradamente. Tem lugar que ela não deve ir, não deve abrir mão da igreja por causa disso. Com certeza. Existe uma situação muito complexa, que a mulher, ela diz a seguinte frase: olha, lá na igreja as pessoas estão acostumadas a me ver indo à igreja com ele. Então, se eu for sozinha, vão me perguntar por quê. E aí vão dizer que nós estamos com um problema no casamento. Vai dizer aqui que isso não acontece. Que acontece. Muito. Agora, a gente precisa ter uma atitude proativa e entender o seguinte: olha, é uma fase, você está indo à igreja porque você não vai abrir mão da sua fé, porque você é alimentado espiritualmente, você cresce espiritualmente dessa forma para você ter força, ter sabedoria, ter instrução divina, bíblica, para poder lutar contra este assunto. As pessoas vão perguntar, mas pergunta uma vez só também, entendeu? E outra coisa, chega, sai, olha, a pessoa, e aí, seu marido não veio? Olha, é o seguinte, minha filha está na minha casa, Deus está no controle, ore por esse assunto. E se te encher a paciência, insistir demais, procura a liderança espiritual, diz: olha, pastor, a situação é essa, eu não quero abrir esse assunto com ninguém. Porque não é obrigado, ela é. Claro que não. A pessoa chega na porta: e aí, como é que tá? Ele não veio? O marido dela não veio, hein?
tal. Às Pelo vezes amor de a gente Deus, né? tem que Plantar usar batata, palavras né? mais firmes para poder fazer as pessoas entenderem, porque tem gente que não tem senso, né? Tem gente que não tem senso nenhum, pergunta o que não deve, fala o que não deve. Então, às vezes, a gente tem que ter postura firme. Esse negócio de achar que tem que dar satisfação da vida para todo mundo, isso aí não é realidade, não. Não é correto, não, minha amada. Pergunta sem a intenção de ajudar, né, Ellen? Pergunta sem intenção de ajudar. Se fosse a intenção de ajudar, irmão, vou estar orando. Curiosidade pura. Curiosidade pura, só para saber da vida dos outros. Quando é pura, ainda é boa, né? Curiosidade pura. Tem nada além de curiosidade. Mas tem Agora, gente que tem mais. Oi, querida. As pessoas entendem essa situação de submissão tão errado, sabia? Acham que a submissão ao marido é o marido mandar, ele passa a ser o dono. Em momento nenhum ele é dono. Olha, eu gosto demais quando a Bíblia diz ali em 1 Coríntios 11:7 que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. A mulher foi criada por causa do homem. O homem é glória de Deus e a mulher é a glória do marido. Isso quer dizer que a mulher é glória da glória. Para com isso, mulher não é capacho, mulher não é pano de chão, mulher não é empregada, mulher é um ser super digno. A Bíblia diz que a mulher é a glória da glória que é de Deus, é uma coisa muito forte. Então a gente tem que entender o que é submissão. Não é porque eu tenho um marido que agora ele vai me dominar, e submissão não é domínio, sabe? Então a gente precisa entender, senão tudo que o marido fizer de errado, a gente vai fazer errado também. Ouvinte dizendo aqui, ó, meu marido sempre bebeu, nunca me obrigou a ir a lugar algum com ele, nunca me incentivou a beber, hoje eu sou super feliz com ele, orei muito para que ele parasse de beber e fumar. E hoje ele largou tudo e visita a igreja comigo, está conhecendo a palavra de Deus, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero agradecer o carinho dela e a participação dessa amada ouvinte. De Vargem Grande, aqui outro ouvinte dizendo, olha, minha vizinha se converteu, ela e seu marido eram do samba. O pastor dela aconselhou que quando ela fosse convidada pelo marido para ir ao samba, ela aceitasse, depois ela convidaria ele e ele não recusaria a ir à igreja com ela, tá certo? Essa foi a orientação. Seu marido chamar para ir pro samba, você vai para o samba e depois você convida o seu marido para ir à igreja, porque ele não vai ter como dizer não. Isso aí foi o ensinamento. Vamos ver o que aconteceu, né? Mas ela acabou se desviando. É muito mais fácil. A nossa querida sambou. Eu não acho aconselhável aconselhar. Esse tipo de acordo é um negócio complexo, né? Você vai, que se você for comigo, eu vou com você, vai ter que ir comigo. Tem um negócio de um posicionamento que precisa ser resolvido, não tem não, companheiro? Lindo quando uma mulher se posiciona. Eu acredito que precisa sim de um posicionamento, mas sinceramente, JR, quantas esposas hoje estão nos ouvindo que estão passando por uma situação como essa e talvez estejam perdendo uma grande oportunidade de acompanhar o seu marido em situações e mais tarde estão perdendo seus maridos. Eu continuo acreditando que ela deve avaliar qual é o lugar, ela deve acompanhar o marido dela, entendeu? Até mesmo porque eu posso estar num lugar e aquele lugar não está em mim. Eu posso ter consciência, o que vai permitir que aquela situação, que aquele lugar entre em mim é a minha intimidade com Deus, entendeu? Porque senão, imagina, Paulo quando numa das suas cartas fala assim, aos irmãos da casa de César, o que acontecia na casa de César? Não, na hora das festas os irmãos ficavam dentro da cozinha. Não podemos ir lá não, porque lá é um lugar profano, lá é um lugar... Então, a grande questão é o meu posicionamento, é a minha convicção. Se eu tenho convicção de quem eu sou em Cristo, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso pregar em qualquer lugar, eu posso frequentar qualquer lugar. Mas peraí, pastor, o senhor falou que tem limite, o senhor falou que tem limite, o senhor falou, tem coisa que vai, tem coisa que não vai, tem lugar que deve. Eu até dei exemplo aqui para poder ajudar. Por quê? Porque a pessoa trabalha com exemplo. Então a pessoa vai no restaurante, o senhor disse, problema nenhum, mesmo que ele beba lá, problema nenhum. Quantas pessoas, eu, por exemplo, eu já fiz um sepultamento de uma senhora cristã que morreu com problemas graves no pulmão porque o bendito do marido fumava. E ela era uma fumante passiva, ela acompanhava.
Tá certo? No enterro tava ela indo e ele é que, graças a Deus, ela com Jesus e por aí vai. Mas tá entendendo? Quer dizer, na passividade, no processo passivo, ela acabou sendo influenciada fisicamente, tô falando nem espiritualmente, fisicamente, tá certo? Muito bem. Aí depois você tem o seguinte, o restaurante, pô, aquilo lá, pô, a gente começa a estabelecer algumas coisas que são complexas, porque lembre-se que neste caso aqui podem ser só os dois, mas quando se tem filhos, o pai vira um modelo para aquele filho. A filha quer estar com o pai, quer estar com a mãe. Tem lugar que deve, tem lugar que não deve. Olha para onde está indo, para onde não está indo. Você imagina que esse menino se torna adolescente e o pai quer porque quer produzir a primeira relação sexual do filho numa casa de prostituição. Vai lá e paga uma pessoa para. Você está entendendo? Tem uma série de coisas que vão se avolumando e que é necessário que haja um posicionamento. Não estou dizendo que ela não deve ir, tá certo? Estou dizendo que a pessoa tem que ter sabedoria. Mas a Lé tocou num ponto aqui importante, a pessoa tem que se posicionar. É isso aí, porque a pessoa silenciosa é o seguinte, pra onde tá indo? Então vamos embora. Silenciosa agora, a pessoa quando se posiciona tem que ter motivo, né? Posiciona por causa disso, tem que ter justificativa. Fala, pastor. Isso aí. Eu gosto muito de um texto da Bíblia que em si ela já fala, não sei nem explicar, Romanos 12, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se nós tomarmos o molde, a forma do mundo, nós não faremos a diferença. Eu costumo dizer que o crente ele tem que ser diferente para fazer a diferença. A gente precisa tomar muito cuidado, né? E existe até pregadores que trabalham com estratégia. São pessoas que são chamadas para trabalhar em um determinado local, evangelizar, mas isso é ministério. Isso não é para todo mundo, não. Isso é ministério, a gente entende isso, né? Vai pregar lá para a turma lá na Marquês, então é um ministério específico, não é todo crente está preparado para isso e Deus não chama todos não, porque Deus conhece o coração de cada um, então a gente precisa ter a forma de Cristo, ter a mente de Cristo para nós fazermos a diferença na nossa casa, na igreja e na sociedade sem Cristo, sem Deus, que vive e tem prazer pelo pecado. O JR, 3 coisas importantes. Primeiro, uma coisa é uma pessoa que trabalha num lugar como esse. Eu não vejo nada demais um emprego, ela está trabalhando, ela vai ser luz nas trevas. Isso aí. Outra coisa que nós precisamos entender, uma mulher ir a um restaurante com o seu marido, eu não vejo nada demais, é uma questão de ambiente, um ambiente saudável, um restaurante saudável. Qualquer pessoa faz isso, independente, você não vai morrer. Agora, outra coisa é ir para um samba, para um pagode, para um baile funk, aí não, aí as coisas mudam. Eu continuo dizendo o seguinte, posicionamento e respeito. Meu amor, você quer ir lá no teu baile? Vai. Eu posso ir para a igreja? Vamos respeitar assim? E ela vai orando. Certamente o poder da sedução está na mão da mulher, está lá em Gênesis, e o domínio está na mão do homem. Se ela usar desse poder, ela pode ganhá-lo sem ter que ir pro funk. Eu tenho a impressão que a preocupação do pastor Márcio é o seguinte: o camarada sozinho num ambiente onde a procura é maior do que a oferta, né? Tem mais mulher do que homem e existem mulheres que são assim um tanto quanto violentas no seu ataque, entendeu? Existe as pregadoras, existem as pegadoras, né? Então tem, conforme o lugar, o clima esquenta e fica um ambiente propício para isso. Que eu entendi da preocupação dele é o seguinte: olha, cuidado para que ele não esteja lá sozinho num ambiente de grande exposição, o risco que é, ao mesmo tempo, o outro lado dela se violentar para estar presente no lugar como esse. Observem bem como o acordo ele é fundamental, como o diálogo é importante, embora a gente saiba que em determinadas épocas da vida o marido ou a mulher, eles não querem conversa, eles não querem diálogo, eles querem o seguinte: eu irei e ponto. Você quer ir? Ah, você não quer ir? Não, então não vai. Então não vai. Tá certo? Você tem gente que vai se posicionar dessa forma, vai ser melhor mesmo que você não vá. Agora, você não vai não? Depois não reclama, hein? Olha bem, depois não reclama. O que quer dizer isso aí? Olha o sofrimento de muita gente que está nos acompanhando agora, que vive uma situação como essa dentro de casa. Olha só, eu vou ser bem direto no que vou dizer. Seguinte, meu irmão, a bem da verdade é, o cara que vai fazer, ele faz em qualquer lugar. Porque hoje a rua está assediando.
As mulheres na rua estão fazendo isso. Então, o lugar é propício. Não, para quem é propício para aquilo ali, a Bíblia diz que tudo é carne para aquele que anda na carne. E é espiritual para quem anda no espírito. Então, meu irmão, mas o cara não anda no espírito, pastorzão. O senhor tem que entender, o sujeito é uma churrascaria ambulante. Então, mas o que eu entendeu? O camarada anda no espeto, entendeu? Você imagina aquele espetão? O cara é carne pura, tá certo? Ele não tá conectado com nada, com ninguém. Se a mulher estiver do lado dele, que eu tô entendendo do pastor Márcio aqui, tá certo? Se a mulher tá do lado dele, o cara tá ali, a mulher diz, tá olhando pra quem? Claro, ele faz entre lá e cá. Exatamente. Entre lá e cá ele faz. Agora, o que eu tô entendendo da palavra do pastor Márcio é o seguinte, é que vai ter mais oportunidades. E cá entre nós, companheiros, com os 2 pés no chão, existem lugares, ambientes que podem ser mais propícios para isso do que outros. Claro. O cara que quer, entendeu? O espetão faz entre lá e cá, entendeu? Entre o culto e a casa, entre a igreja e a casa, entre a casa e o culto. É isso aí. Ele não precisa de oportunidade, mas nós estamos falando de uma pessoa que não tem Jesus aqui, gente. É um camarada que, entendeu? É o meia bomba, que depois nós descobrimos que é bomba nenhuma. Então, mas nós estamos falando dele e dela. O que eu tô dizendo é o seguinte, o fato dela ir junto com ele vai amenizar. Ali ele pode só até amenizar, não trair. mas não resolve, né? Não resolve o problema. Muito bem, queridos companheiros, eu quero agradecer a participação de cada um de vocês sobre esse assunto. Fica aqui uma certeza inequívoca, é necessário que haja sabedoria. Mas peraí, JR, como é que eu consigo? Vocês falaram aí, mas ninguém me deu uma lista aqui dos 10 passos para, não tem 10 passos para isso. Mas a Bíblia diz que Deus dá sabedoria àquele que pede. E a todo aquele que pede, isso lhe será dado e não lhe será cobrado, nada lhes impropera. Então aproveite a oportunidade diante de tudo aquilo que você ouviu. E atenção, solteiros que estão se amarrando, observem bem as dificuldades que existem quando pessoas muito especiais, mas pensam completamente diferente. Observe bem os riscos e os perigos que aqui existem. Vamos lembrar que, além da mulher sábia edificar a sua casa, ela também, com as suas atitudes, com o seu posicionamento, ela muda. É preciso orar muito. Agora, existem muitos outros casos que, na verdade, a parte fiel é o marido. E quem está se desviando é a mulher. E não é com balada, não. Às vezes são com outras coisas também complexas. Cada vez mais, a questão da igualdade, ela se revela também nessas áreas. Pesquisa 93. Você conhece aí algum crente cujo alvo é somente viver e aproveitar a vida? A gente encerra com 76% dos nossos ouvintes afirmando que conhece. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, aproveitando para mandar um abraço à turma do Twitter aqui, o Hernani, o Rômulo, o Celso, a Linda Matos, o Samuel Barbosa, a Maria Silva, a Rayane Cristina, Marcela, pedindo que você mandar um abraço para ela. Rayane, um beijo, obrigada pelo carinho. Tá? Rosani de Paula, a Mary, Amanda Fernandes, a Renata Baraúna, o presbítero Marcelo Tobias. Eu escrevi aqui agora há pouco aquela frase: neste momento há missionários brasileiros presos injustamente no Senegal. Ore e ajude. Estou colocando aqui uma hashtag liberdade aos missionários no Senegal. Vamos retuitar isso, gente. Tá aqui no Twitter. Vamos retuitar. Você tá no Face, escreva também: liberdade aos missionários no Senegal. São 2 missionários que estão presos injustamente. Conversamos aqui com a liderança da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, responsável pelo envio dos missionários lá. Eles estão presos injustamente. É uma covardia o que está sendo feito. Pelos relatos, tem advogados envolvidos, os médicos já foram, o governo está se movimentando, mas já tem mais de 4 meses que eles estão presos injustamente. Nós precisamos nos movimentar, e com as redes sociais nós podemos multiplicar esse nosso alcance. Eu convido você a nos ajudar com esta campanha também. Vamos aos prêmios do programa, Marcela. A Carla Sarmento de Tinguá, telefone 3767, final 31, participou da pesquisa, tá levando para casa o DVD Som de Adoradores da Aline Barros.
O Irineu Diniz, de Belfor Roxo, telefone 2785, final 11. Participou também da pesquisa, mas ele leva pra casa o CD Nada é Impossível, do 4x1. Muita gente aqui mandando abraço aqui no Face, Marcela, muita gente. A Bruna, Joyce, Jennifer, Simone, Isabelle, Karine, Viviane, Laine, aqui a Verônica, o Marcos Vinícius, a Ellen, deixa eu ver mais quem aqui, Edneia, Anderson Silva, Lúcia Helena, Lucilene Silva, Creuza de Lima, Vanessa Pinheiro, a Wanda Neumann, Aline Almeida, Margot Ferreira, Laudineia Manhães, Tatiane Drummond, Andréia Magalhães, deixa eu ver, Liliane, Nayara, Elisandra, o Jack, Milena, o Tiago, a Mariana Salles, Valéria Ângelo, Tuane da Silva, Karina Silva, Beatriz Garcia, Marta, Priscila, Luciana, Eni, Lorraine, Anderson, Robson Ferreira, tem na outra página aqui mais uma, é muita gente, meu Deus do céu, obrigado gente, muito obrigado. Também no Facebook, o Samuel José, ele escreveu assim, diz, JR, eu sou o Samuel da Posse. Fala, e Samuel. Eu adoro trabalhar fazendo cocada. Ouvindo o Debate 93. Ô, meu irmão. Quero mandar um abraço pra todo mundo, mandar um especial aí pra Marcela, dizer que eu não perco nenhuma dica de beleza. Obrigada, Samuel. Ele pede pra gente mandar um beijo pra Adriana também. Então, Adriana e Samuel, um beijo pra vocês. Que beleza, obrigada, aquela cocadinha abençoada, aquela cocadinha santa, hein? Olha aí, Samuel. Deixou todo mundo com água na boca. Tô lembrando aqui da minha terra, lá tinha também. Então tem mais aí, Olha aí. Maris diz assim, bom dia, JR, meu marido é chefe de cozinha. Olha aí, sujeito, ó. No navio. E todo dia ele liga o rádio na Melhor. Olha e fica aí. ligadinho no debate. No navio. Então, JR, um abraço pros tripulantes do navio rebocador chamado Tridente. Tridente? O navio, peraí, Marcela. É o nome do navio. Marcela, não é Trident, não, Marcela? Hein? Tá bom, então pra gente ser chique, não sei, não, tô perguntando do navio, o rebocador chama Tridente. Marcela fala umas coisas, depois ela fica rindo, entendeu? Ela tá aí falando, peraí. Como é que chama o ouvinte? Vamos lá. Me dá um e-mail aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Olha aí, Leia, dá uma ajuda aí, Leia. Vê se é isso mesmo. Falando besteira. Olha aqui. Tridente com E no final? Hein? E tá entre aspas. Então tá entre aspas, gente. Deve ser, não. E o rebocador Tridente, é o nome. Deixa eu ver aqui, Leia. Isso aí é o seguinte, isso é o apelido. É o apelido. Na linguagem do mar, entendeu? É o quê? Na linguagem naval. Naval, Trident. Quando o camarada diz assim, o fulano é safo, é uma linguagem naval. É uma linguagem naval. Fulano é safo. Entendeu? Então aqui, o apelido que eles dão é isso, porque como ele é rebocador, ele tira os problemas que estão entre navios. Assim como o fio dental tira entre os dentes. Por isso aí veio o tridente. Olha, Debate 93 Ajudei também aí. é cultura. Não, cultura não, isso é uma... Você tem uma imaginação, você tem um vocabulário rico, você fala, você consegue convencer. Eu tô acreditando eu conversei, eu tô defendendo aqui o ouvinte, que o meu papel aqui é esse. Até dizer verdade. Juliana, é o seguinte, vou pedir a você, para você mandar o e-mail, depois você manda o e-mail e você explica melhor isso aqui, entendeu? Para que a gente possa tranquilamente aqui, não tem problema nenhum. E o abraço para o seu marido. Ela não mandou o nome dele também, ó. Não mandou o nome dele. Um abraço pros tripulantes do navio. Os tripulantes, Pois é, ele é um dos tripulantes. Ele é o chefe da cozinha e os demais tripulantes que estão ali. Do navio rebocador Trident. Tá bom. Será que é isso? Tô achando, tá igualzinho. Vamos ver aqui. E olha só aqui, Juliana. A Aline de Queimados, assim, o JR. Oi, Aline. Eu vou te falar que eu fiz a campanha. Olha aí. Eu levei a placa. Canta JR. Aline foi, eu vi. E você, sabe o que você fez? Não, você não fez, você não cantou. E ela disse que continua aguardando você cantar. Eu vi, eu acompanhei. Pastora Leia tá aqui. Eu acompanhei, eu vi, entendeu? Só ela levou o cartaz. Que eu tenha visto, naturalmente, certamente muitas outras pessoas, mas estavam longe do alcance da minha. Está aqui, Rosane acabou de adentrar. A Rosane canta a música direitinho, cara. A Rosane canta em casa, a assessora dela em casa lá canta, o Malta me contou. Rejane canta. Então acho que hoje podia fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, amanhã você faz o seguinte, amanhã você vai ligar, Marcela, pra Rejane,
Eu vou botar a Regiane no ar comigo cantando. Amanhã, mas hoje você vai cantar com a pastora Leia. Eu achei que sabia, mas eu nada sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Ai, Leinha, hein? Vai. É outro, Rosane, é outro microfone, Rosane. Esse aí tá chumbado, esse microfone aí. A Leia falou assim pra mim agora, eu não sei, você vai saber. Quer botar pilha, a Leia quer botar pilha. A Leia é o seguinte, cruzou os braços, olha bem, cruzou os braços, falou assim, quero ouvir cantar. Isso. Tô assistindo. Eu vou te ensinar, Leia. O sinal é linguagem dos sinais, né? Dos movimentos. Eu achei que sabia, mas eu nada sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Aí. Que voz! Olha, Leia, é o seguinte. Ele tá perdendo. É sucesso, não é? Sucesso. Olha, a letra é minha, a música é da Michele Nascimento, na interpretação da Rosane Félix. Poxa, isso é sucesso. O que é isso, minha gente? Isso é disco de platina. Antecipado, isso né? É disco de platina. Venda antecipada. Vem aí, hein? Hein, ouvinte, você compra o seguinte, você tem aquele amigo seu, sabe, seu chefe? Entendeu? Aquele que pensa que sabe alguma coisa. Aquele que pensa que sabe alguma coisa, tá de manda presente. pra ele, pensei em você. Essa letra. Né? Você manda pro camarada, mas pensei em você. Profundidade de letra. Olha, foi o seguinte, deixa eu explicar isso aqui, porque sempre é bom explicar que o rádio é um veículo dinâmico, né? Michele veio a primeira vez aqui, eu disse, você estava aqui, eu disse a ela que ela teria duas opções, ela pagaria uma prenda, tá certo? Que seria um almoço para todos os companheiros aqui no lugar que nós escolhêssemos, ou cantaria uma letra que eu escreveria durante o programa. E ela naturalmente olhou pro esposo que disse, número 2. Quer dizer, melhor você cantar do que a gente pagar o almoço. Foi isso que eu entendi na olhada que ele deu pra ela na hora. Foi ou não foi? Eu tava de olho aqui, ela tava onde você tá, Leinha. Tava onde a Leinha tava sentada. O pastor só senta ali, tem um fixo ali, tem um lugar ali que tem o nome dele ali. Aí eu com base naquela frase que diz o seguinte, o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe nada. Certo, eu escrevi uma letra, não tem nada a ver. É uma letra, não tem nada a ver. Exatamente para que ela pudesse cantar. Só que, o que aconteceu? Ela cantou e deu uma repercussão muito grande, né? As pessoas começaram a pedir, não pediu, tocou. A Rosane, naturalmente, Rosane ajuda, né? O que você achou? Você gostou, não é? E a pessoa deve ficar sem jeito de falar que não, né? Gostei, né? E tal, e aí fica cantando. Rosane canta aqui, a Marcela canta ali, enfim. E aí acabou que as pessoas. Vou tocar aqui para vocês ouvirem na voz da querida Michele cantando a música. Sabe nada, mas a música não é o título. Sabe nada. Já pensou o título Sabe Nada? Não, botaram o título errado aqui. O título é Eu Achei que Sabia. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Estamos juntos no Debate 93. Tudo bem, vamos então, vamos prosseguir, que a emissora tem um programa, a comunicadora está aqui ao meu lado, já cantou, entendeu? Fala, pastor Manuel, no microfone, pastor, é rádio, peraí. O JR, achou que tinha pantomima, né? Pantomima, tal. Grava isso aí, manda pro esposo da moça que mandou e-mail, certamente ele vai se converter. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo, olha, meu tio só sabe falar mal de pastores e das igrejas. Mas que é isso, tio? Ele chegou ao cúmulo de bater no meu pai por causa de suas ideias. Eles nos chamam de prostitutos do evangelho. Que isso, gente? Prejudica toda a família, ninguém gosta dele. E o pior é que ele conhece a Bíblia, mas usa o conhecimento para distorcer a verdade. Meu tio é simplesmente insuportável. Como conviver com alguém que só fala mal da nossa fé? Devemos nos calar diante das críticas às igrejas e pastores? O que fazer para não perder a cabeça quando criticam o nosso Deus? Olha aí, hein? Amanhã, minha gente.
Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso Maurólio de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje. Leinha, obrigado, Deus abençoe. Obrigada, JR. Quero mandar um beijo para Márcia Pisciani, pro Alexia, Aline. Nós estivemos ontem comendo uma comidinha japonesa. Olha aí. Que delícia. Sensacional. Pastor Ovalino, obrigado, um abraço, irmãozão. Foi lá no Trident, não? Obrigado. Foi a bordo do Trident? Não, foi outro lugar. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo, pastor Moisés, está comigo hoje aqui, professor de grego, e também as esposas dos pastores Batista Fluminense estarão participando do retiro anual agora, final de semana. Pastor Manuel de Matos, obrigado, um abraço, irmãozão. Beijo grande a todo o povo lá do Brasil para Cristo, ao pessoal da rádio, vocês sempre muito carinhosos, as minhas filhas e também hoje ao Pedro da Ótica e a Débora que esteve cantando. Abraço. Maravilha, pastor Márcio Rocha, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, e a todos os ouvintes, foi um privilégio estar aqui nessa manhã. Maravilha, vamos agradecer esses companheiros maravilhosos que nos ajudam aqui a fazer o nosso Debate 93, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Larissa Nunes, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina. Vamos orar juntos, a Leinha vai orar conosco, vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Temos orado pelos missionários no Senegal, ontem já começamos a orar também pelas famílias envolvidas naquele acidente do ônibus, aquela tragédia no Rio que todo mundo sabe, não precisamos orar muito pelo consolo para as famílias que perderam seus entes queridos e por aqueles que estão internados ainda em estado grave. Senhor, te louvamos, te agradecemos por esta manhã maravilhosa, por todos os temas apresentados pelo nosso querido JR. O Senhor conhece a dor e a necessidade de cada um, os missionários, os parentes das vítimas daquele acidente do ônibus. Colocamos diante de Ti esse casal que está nesse conflito e que nós jamais venhamos esquecer que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso dono, é a Tua vontade que deve ser feita. Te glorificamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.